Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A paz de Jesus, o amor de Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém. Hoje é sexta-feira, que o Senhor possa nesse dia nos abençoar, possa nos fazer com que o nosso coração esteja voltado para Ele. Vamos para mais uma partilha do Evangelho que está em João, capítulo 6, versículo do 52 ao 59. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que o pai de vocês comeram e depois morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, essa palavra ela vem deixar os judeus confusos, porque na mente deles não caberia como é que ia acontecer de alimentar da carne e do sangue de Jesus. Eu acredito que também, se nós estivéssemos naquele momento lá, também talvez não ia compreender. Mas para que a gente possa entender um pouco, que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração para entender as coisas de Deus, a gente pode ver como é que acontecia antes de Jesus, o que era feito para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, o que deveria acontecer para que os nossos pecados fossem perdoados. E o que acontecia era que quando um pecador se arrependia do pecado, ele deveria levar um cordeiro para o templo e apresentar esse cordeiro ao sacerdote. O sacerdote ele ia examinar esse cordeiro, se ele era um cordeiro perfeito, se ele tinha algum defeito, porque só era aceito um cordeiro se ele fosse perfeito. E aí esse cordeiro ele era oferecido em perdão do pecado daquele pecador. Se matava o cordeiro, imolava no altar e ali se oferecia em sacrifício pelos perdão do pecado daquele pecador. Aí Jesus, certa vez ele vai dizer para os judeus: derrubem esse templo
e eu construirei em 3 dias. Jesus está dizendo exatamente esse templo onde era oferecido o sacrifício, que ele próprio seria o sacrifício perfeito do Pai. E Jesus, ele é o sacrifício. Que possamos lembrar quando João Batista ensinava aos seus discípulos. João Batista, certa vez, quando Jesus se aproximava, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se aproximava deles, era Jesus. Então Jesus, quando ele oferece aqui como sacrifício perfeito, o cordeiro imolado para nos alimentar, ele está substituindo os cordeiros animais que seriam oferecidos pela remissão dos pecados daqueles pecadores. Jesus é um novo cordeiro. Ele, quando se oferece, que ele diz: a minha vida eu dou, porque eu quero ofertá-la, eu quero dá-la. Jesus quis dar a sua vida, Jesus quis morrer, e os homens mataram a Jesus como cordeiro na cruz, para que nós sejamos assim como acontecia nos sacrifícios do templo, perdoado. É tanto que quando Jesus ele está na cruz, que ele é sacrificado, o véu do templo se rasga. Ali onde acontecia de que só o sacerdote poderia entrar ali para ter a presença de Deus, Jesus rasga esse véu, porque ele mesmo se oferece como Cordeiro perfeito de Deus, oferece a sua carne naquele momento ali em sacrifício pelos nossos pecados. Oferece o seu sangue ali para lavar os nossos pecados. É por isso que quando nós celebramos a Santa Missa, nós fazemos com que esse sacrifício se torne atual. É oferecido o pão, é oferecido o vinho, que depois da consagração não é mais pão nem é mais vinho, mas é a carne e o sangue de Jesus. E Jesus vai dizer que aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse terá vida. Por isso a vida está em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio para nos alimentar. Ele é essa carne que ele oferece, que os judeus não entendem, que veio para nos dar a salvação. Todo aquele que come da carne de Jesus e bebe do seu sangue, esse não morrerá, porque ele está se alimentando da carne de Deus, está bebendo do sangue de Deus, e quem se alimenta do próprio Deus jamais poderá morrer, porque Deus jamais passará. Deus nunca passará. E quem se alimenta dele, arrependido dos pecados, se apegando com ele, esse vai ter com ele vida. Por isso esse é o convite de Jesus para nós hoje, nesse dia, todos os dias que você possa se alimentar da carne de Jesus. No início do Evangelho de João vai dizer: o verbo se fez carne. Esse verbo que é Jesus, ele se fez carne. E ele foi na cruz e se entregou essa carne por mim e por você, derramando o seu sangue. Que come a minha carne e bebe o meu sangue, terá vida em mim. Tome posse da salvação na sua vida. Se alimente da carne de Jesus, da sua palavra. Beba do sangue de Jesus, tenha sede de beber desse sangue. A graça é a presença dele na nossa vida. Jesus estará sempre conosco, que nós possamos todos os dias estar buscando a carne, se alimentar da carne e beber do sangue de Jesus. Que o Senhor possa nos alimentar nesse dia com a sua palavra,
com o seu ensinamento, que nós possamos tomar posse desse ensinamento de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.